Que está com sede da palavra de Deus aí hoje? Amém? Você está com sede? Vai abrindo sua Bíblia lá em Gênesis. Abrindo sua Bíblia em Gênesis. Quantos aqui já estão sendo cheios pelo Espírito Santo desde o início do culto? Amém? Esse é um culto muito propositivo. É um culto que veio desde o início tocando o Espírito Santo. Nosso amigo está perfumando esse lugar desde o início. Desde a área aqui em cima, o Espírito Santo começou a sacudir quem pisou nesse altar. E não foi diferente com a Shirley, não foi diferente com todos aqui que estiveram. É difícil falar da minha própria filha, mas cada dia mais ousada em Deus. E eu sei que o mesmo Espírito está aqui. Então, se você tem sede, você vai se alimentar do Espírito Santo de uma forma sobrenatural, porque ele não é dado por medida. Ele ocupa o espaço que você abre. Quantos aqui estão a fim de abrir mais espaço para o Espírito Santo nessa noite? Amém? Então vamos ler aí o texto base, Gênesis capítulo 31. Corre lá no 31. Eu vou ler o versículo 31 e 32. Tá? Vou dar um tempinho. Eu ia te pedir. Mas como foi bom que você veio. Eu quero. Fica aí. Eu ia te pedir para vir mesmo. Gênesis 31, Gênesis 31, versículo 31. E diz assim a palavra de Deus: então respondeu Jacó e disse a Labão: por que temia? Pois que dizia comigo: se porventura não me arrebatarias as tuas filhas. Versículo 32. Com quem achares os teus deuses, esse não viva. Reconhece diante dos nossos irmãos o que é teu do que está comigo e toma-o para ti. Pois Jacó não sabia que Raquel, sua mulher, tinha furtado os ídolos. Folha passa algumas páginas e vamos para o capítulo 35. No capítulo 35, diz assim na minha Bíblia, na sua Bíblia, no versículo 16. Diz assim: e partiram de Betel, e havia um pequeno espaço de terra para chegar a Efratá, e deu à luz Raquel, e ela teve trabalho em seu parto. E aconteceu que, tendo ela trabalho em seu parto, lhe disse a parteira: não temas, porque também este teu filho terás. E aconteceu que, saindo-lhe a alma, porque morreu, ela chamou seu nome Benoni, mas seu pai chamou Benjamim. E assim, versículo 19, morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efratá, que é Belém. O tema que Deus deu para essa palavra de hoje foi: mudando o ambiente que você está com a ferramenta. Uma delas, com a sua palavra. Então nós vamos falar sobre isso. Nós vamos buscar um conceito bíblico sobre isso, que é poderoso, que traz um conceito para você. Nós vamos entender o que está acontecendo com a gente, num desprezo total pelo que sai da nossa boca, e depois nós vamos aplicar uma ressignificação, uma reprogramação da nossa mente, e vamos exercitar nesse lugar a palavra poderosa de Deus. Quantos estão afim dessa viagem? Amém? Amém. Amém. Bom, o conceito, Jesus é identificado como o verbo. Já vamos começar assim, talvez com os dois pés no peito. Ele é a palavra, ele é o verbo era Deus, o verbo estava com Deus desde o início. Uou! Um tempo você vai acordando. Lá no Velho Testamento, no hebraico, a palavra, quando você vê na tua Bíblia, ele traz um significado de algo que se remete a uma coisa e uma ação, algo físico e algo que está se movimentando. Isso mostra o conceito de uma palavra, de uma substância que está dando andamento a algo, a saber que haja luz e houve isso. No Novo Testamento, o mais comum de nós vermos é que na tua Bíblia, na minha Bíblia, o grego se remete à palavra rema,
que é uma palavra falada, específica e usada por uma declaração que dá destino, que libera caminhos, que abre o que precisa ser aberto, que quebra o que precisa ser quebrado, que libera as correntes que prendem, que muda a realidade. Mas também o grande texto que eu acabei de citar, que o verbo era Deus, ele estava com Deus, remete à palavra logos no grego, e ela diz razão, aonde tudo está bem alicerçado e sustentado. Mas vamos falar mais um pouquinho sobre isso. Provérbios 18, 21 diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem se utiliza, come do seu fruto. A língua pode gerar vida. A língua pode gerar destruição. Fala, vida, destruição. Isaías capítulo 55 diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca, e não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo que eu a enviei para fazer. Então, quando alguém fala da parte de Deus para a sua e para a minha vida, e essa palavra veio de Deus, ela não volta? Está acordando. Marcos capítulo 11, versículo 23, diz: qualquer um que disser a esse monte, ergue-te e lance no mar, e não duvidar em teu coração, mas crer que se fará aquilo que se diz, tudo o que se disser será feito. Não há limite. E Tiago fala também da língua. Mas antes de falar de Tiago, e nós vamos falar um pouquinho dele ao longo da nossa jornada, mas eu queria te dizer que eu estava aqui sentado no meu lugar de sempre. Se você quiser encontrar o presbítero, geralmente ele está aqui, tá bom? Ele não está aqui porque é legal ficar na frente, ele está aqui porque na frente ouve mais e enxerga mais também, porque esses óculos aqui não é por acaso está aqui. Que ainda está aqui, mas eu creio que até o final da minha vida eu vou jogar esse óculos no chão, vou pisar nele e Deus vai estar me dando uma visão que, olha, irmão, eu vou enxergar até a sua alma, assim, ó. Você não está aqui, né, irmão? Você não está aqui, você não está aqui. Irmão, qual tipo de fome você tem de recados do Espírito Santo para a tua vida? Porque isso tem que começar a ser chacoalhado em nome de Jesus, porque o amigo está aqui. O amigo é um raio da presença de Jesus passando entre você. Se você não está sentindo Ele, em nome de Jesus eu já libero uma palavra: ressuscita, Vaz. Porque Ele está aqui já faz tempo. Só que é justamente sobre isso, mas eu vou contar. Então eu estava aqui sentado, e aí o pastor falou algo, falou sobre esse texto de Jacó. Foi o primeiro que eu li. Só que eu fiquei, pastor, aquilo foi um raio em mim naquela hora. Faz umas 2 ou 3 semanas que o senhor pregou e citou essa passagem. E aí eu fiquei, mas Jacó não sabia. Veio um sentimento de é injusto. Ele falou, mas ele não sabia que aquela mulher dele que tinha roubado os ídolos. Vocês estão comigo, amém? Mas a mulher morreu. E ele sofreu para conseguir essa mulher. Ele trabalhou 14 anos por ela. Ele não sabia. Mas liberou uma palavra. Fala comigo, uma palavra. E infelizmente a palavra que ele liberou tem poder. Eu digo infelizmente por aquele caso. E eu comecei a varrer a Bíblia, pastora. Eu com as minhas ferramentas, né? Já comecei a blá, 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 blá. Peguei o celular, peguei pesquisa, peguei robô, peguei tudo. Falei, não, tem que ter alguma vírgula, tem que ter alguma coisa, tem que ter algum escape para alguém que fale alguma coisa sem querer. E aquilo acontece e é do mal, e não é cura, e não é sinal, e não é maravilha. E não tem, irmão. Aí o texto de Tiago, que é o último que eu queria ler, Tiago 3, 5, 6.
Fala assim: assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede como é grande um bosque, um pequeno fogo pode incendiar ele todo. Então a língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. Irmão, eu quero que você seja sacudido nessa noite, porque o problema é que a gente não percebe quando a gente usa a nossa língua. Nós não percebemos que ela é uma forma, pode ser uma forma maligna, uma forma destrutiva em massa. Você não precisa de 2, 3, uma igreja inteira falando. Você precisa de uma pessoa fofocando. Você acaba com uma igreja. Em vez de um instrumento para a bênção, muitas vezes ele transforma a nossa língua numa fonte inesgotável de incredulidade. O que você fala mata a fé do irmão. Obrigado, pastor. O que você fala pode anular um ministério. Basta nós ouvirmos o que nós estamos falando. Basta você começar a deixar o Espírito Santo te lembrar do que você tem falado. Na tua igreja, para o teu líder, para o teu liderado, para os teus filhos, para o teu colega de trabalho, para o teu pastor, para a tua pastora, para os diáconos dessa igreja, obreiros, para a pessoa que faz a faxina na igreja. Eu não sei para quem que você está falando, qual que é o seu nível de relacionamento. Eu sei que basta você prestar atenção, porque muitas vezes o que você fala está revelando rebeldia, está revelando inveja, está revelando cobiça. Tu não sabe ter o que é seu, você vai ficar falando do carro que o irmão comprou. Toda sorte de pecado pode sair dessa bendita língua. E é tão sério que Jesus falou algo muito importante em Mateus capítulo 12, versículo 35. Presta atenção, e se você quer anotar, anota rápido, tá? Mateus capítulo 12, versículo 35 diz assim: o homem bom tira o bom tesouro das coisas, mas o homem mau, do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos de que toda palavra frívola que proferirem os homens, delas darão conta no dia do juízo. Aí você pega, o que quer dizer frívola? Né? Não é algo do nosso vocabulário diário. Então você está numa igreja que não está a fim de ficar fazendo parábola para você, porque Jesus fez no tempo dele. Só que agora o Espírito está nesse lugar para falar diretamente ao teu coração. E aí a palavra frívola vem do grego argon, que significa inativa, que significa não serve para nada. Já pensou nisso? Está falando algo, para que serve? Até seu 8 do bem serve, se você falar do jeito certo. O problema é que os ambientes que nós entramos estão ficando do mesmo jeito, porque a gente fala sem entender o que a gente está falando. Tanto faz. E aí o que você tem dentro de você, fica dentro de você, que não contagia o ambiente. E aí uma pessoa doente que passa por você, fica doente. Porque você deu oi. Que você achou que não era o momento de profetizar a vida. É só introdução, irmão, calma, não fica com medo de mim não. É Deus que está falando com você. E Jesus está denunciando esse jeito inútil de usar a nossa língua. E você já entendeu a gravidade disso. Só que tem mais um ponto no versículo 37. Diz assim: porque pelas tuas palavras, fala, minhas palavras, eu serei julgado ou justificado. Vamos falar diferente? Vamos usar as palavras do nosso mestre. Fala assim: pelas minhas palavras, ou eu serei julgado, ou eu serei justificado, ou eu serei condenado. O Espírito Santo está nesse lugar. E há mais do que o Espírito Santo nesse lugar. Há vidas que vieram hoje e que vieram falando com Deus, e elas estavam mais ou menos assim, ó:
como diz na tua Bíblia, em Romanos 8, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação seja redimida do cativeiro de corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente estamos gemendo em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a saber, a redenção do nosso corpo. Há pessoas nesse lugar que estão gemendo, e você sabe que eu estou falando com você. Aliás, você sabe que o Espírito Santo está falando com você. Eu não sei pelo que você está gemendo nessa noite, mas com certeza o Senhor tem interesse em levantar profetas nesse lugar, para acabar com isso. E sabe quem são eles? Aí eu estou falando com vocês agora, que estão prestando atenção, que talvez você não está usando a sua língua no 100% do poder do amigo do Espírito Santo. Versículo 14 do mesmo Romanos 8: pois todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Eu sei que nesse lugar tem pessoas que são guiadas pelo Espírito de Deus. Eu sei que nesse lugar tem pessoas que também viram o Espírito Santo falando através da Lari, viram o Espírito Santo tomar Chile aqui nesse lugar, que não estava normal. E eu sei que você está estribuchando aí, porque o Espírito está te eletrocutando. Ele está falando com você, ele está revelando. Palavras de conhecimento estão sendo liberadas nesse lugar. E não é. Eu tô dando detalhe para você. Por quê? Porque se você é daqueles que acredita, tem mais um passo para você andar para entrar nesse nível daqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Em João 8, 29 a 32, vai dizer que aqueles que criam no que ele estava falando e no que ele estava discutindo com alguns fariseus, provando a sua autoridade, Jesus parou e falou: peraí, deixa eu falar com esses que estão crendo. Ó, que legal, eles estão vendo os milagres, eles acreditam, obviamente, o exame está lá, o exame anterior e o outro exame, então foi curado, show, você acredita, até o diabo acredita, como o nosso pastor já tem falado aqui também, nos lembrando disso. Qualquer médico cético acredita no resultado de uma máquina. Mas disse Jesus aos judeus no versículo 31: aqueles que tinham crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, aí sim serão verdadeiros discípulos. E conhecerão então a verdade. E aí esse conhecimento entrando dentro de você e fazendo guiar todas as suas atitudes, te libertará. É com você que eu estou falando também nessa noite. Você que tem consciência do que Deus te chamou para ser nessa terra. Então o convite aqui para a gente continuar é que você seja intencional nessa noite. Você pare de enxergar que você vem para a igreja para receber, você veio para participar. Você esteja sensível, porque essa manhã eu poderia ficar só no que está acontecendo já desde o início do culto, mas nessa manhã o nosso pastor chegou aqui e falou assim: eu não estou entendendo, mas Deus está falando, tem gente que quer gritar algo aqui nesse lugar. Eu estava lavando louça, irmão. Eu estava lavando louça, eu tinha acabado de terminar o esboço, os últimos detalhes. Eu parei, meu Deus, o que está acontecendo nesse culto? Aí o irmão começa a gritar: eu te amo, você é bênção. Quem estava aqui, irmão, recebeu. Quem estava em casa deve ter acompanhado. O Espírito Santo está no nosso meio, grosso. Grosso, eu estou dizendo que ele está denso, ele está palpável. Então, no versículo 11 do mesmo capítulo 8, o convite é: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo
mortal por meio do seu Espírito, que habita em você, que está em você trabalhando. Eu não sou nada nesse lugar. É o Espírito Santo de Deus que está trabalhando em você. Você pode estar ouvindo até, eu estou falando em português, você pode estar ouvindo aí o Espiritês. Você está ouvindo o que Ele está te falando. E é só isso que eu peço para Ele. Então presta atenção no que Ele está te falando. Ele está movendo os pilares da sua vida, de como você usa a sua língua, e como isso pode mudar a realidade da sua vida assim, ó. Versículo 29 diz: portanto, os que de antemão conheceu, também os predestinou. Fala comigo, predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. E aos que predestinou, ele também chamou. E aos que chamou, ele também justificou. E os que justificou, ele também glorificou. Ou se você está aqui, eu te pergunto, para quê? Para que ele fez tudo isso? Como é que você lê sua Bíblia, talvez? Não estou generalizando, faz parte do script que o Espírito Santo mandou. Para que você lê sua Bíblia se você lê uma passagem dessa e você não pergunta para você: para que o Senhor me predestinou? Para que o Senhor me chamou? Para que o Senhor me justificou? Para que o Senhor me glorificou? Então eu vou te dar um para quê, um só, eu não vou esgotar o assunto. Para mudar todo o ambiente que você pisar, ou sequer que citarem o teu nome, ou sequer que pegarem numa peça de roupa sua, você foi glorificado para fazer isso a todos que estão ao seu redor. Quantos ainda estão comigo? Diga amém. E o que está acontecendo em nosso meio? Fala assim: desprezo pela palavra. Fala de novo: desprezo pela palavra. Irmãos, na cultura nossa, tinha um pregador que ele falava uma frase muito antiga. Eu ouvia ele há muitos anos, eu não vou te falar quantos, porque eu não dou crédito para minha idade, sabe? Não fico dando minha idade assim barata, não. Mas ele falava que a teologia ela foi concebida na Europa, ela foi deturbada nos Estados Unidos, e aí pegaram ela e pregaram no Brasil. Eu só estou querendo que você entenda a ideia, eu não estou concordando com isso ou discordando, amém? Mas o problema é que chega aqui algo sobre a palavra que está totalmente deturpado. Então a parte ocidental, e especificamente o Brasil, tem na sua cultura um costume de não dar valor para a palavra. Então, você não dá valor para prometer algo a alguém. Você usa a palavra de brincadeira. Você entra na cultura da fofoca. Brasileiro segue fofoqueira no Instagram para ver as notícias. E aí, brasileiro põe qualquer letra numa canção e faz as crianças dançar. Ofertas sexuais, brincadeiras maliciosas. Deus está chamando os filhos de Deus para um tempo de santidade, um tempo de retorno a uma intolerância contra esse tipo de coisa que está enraizado na nossa cultura. Um tempo que me coloca em xeque e um tempo que te coloca em xeque, se você está sentindo um amigo nesse lugar. Se você está sentindo o perfume dele nesse lugar, é porque esse chamado é para você também. E aí, lá na cultura oriental, só para a gente entender o tanto que desviou,
A palavra tem sempre um caráter de entrar em ação, de liberar um movimento na vida de uma pessoa. As bênçãos de Isaac e Jacó, elas nos dizem muito disso. Na tua Bíblia, na minha Bíblia, lá em Gênesis 27, você vai ver que Isaac abençoou Jacó. Mas era para ele ter abençoado a Jacó? O que ele pensava que ele estava abençoando? Quem? Vai, só os bibleiros. Esaú. Agora todo mundo que aprendeu fala. Amém. Agora você não esquece mais, irmão. Vestiu lá o pelo no Jacó para fingir que era Esaú e ele abençoou. O poder daquela palavra faz Isaac falar, depois que ele ficou sabendo que não era Esaú, ele fala: filho, eu não posso revogar. A palavra foi liberada. O que Isaac fala naquela ocasião é a palavra parak, em hebraico, que vai trazer o conceito de transferência de autoridade espiritual. Gênesis capítulo 49, Jacó está liberando cada um dos seus filhos. Ele vai morrer, ele chama seus filhos e começa a profetizar com cada um. Ele fala assim: ajuntai-vos em volta de mim. Nem enxergando direito ele estava, nem andando direito ele estava, nem... Fica perto de mim, porque agora eu vou liberar as palavras. Se eles sabiam, eles viviam. É difícil, irmão. Teve uma irmã aqui que estava dando aula do Espírito Santo e estava falando com Deus que quando nós paramos para falar sobre Ele, falar sobre o amigo, falar sobre a sua palavra, é muito difícil você ficar só num lugar, no seu esboço, porque dá vontade de falar tudo ao mesmo tempo, tudo junto, parece que algo te toma. Mas eles tinham o valor da palavra, eles sabiam que era a palavra, eles viviam sobre a palavra, eles não faziam nada sem a palavra, porque eles entendiam que a palavra liberada era o lugar onde eles deviam andar. Eles não tinham ideias, eles não tinham super entendimento sobre tecnologia, sobre alguma outra coisa, sobre eu sou especialista nisso, especialista naquilo, eu tenho 30 anos de experiência nisso. Não! Eles ficavam ali sentados em volta do Pai, porque haverá uma palavra liberada, e aquela palavra transfere a autoridade necessária para uma vida inteira. Irmãos, aí a gente vem para a destruição da palavra. Fala comigo: misericórdia, Deus. Sabe, dando aqui alguns exemplos para a gente continuar. Cultura da fofoca e difamação. Nós, brasileiros, nos sentimos automaticamente capazes de julgar a pessoa que está do nosso lado, dar uma opinião sobre o que aquela pessoa está vivendo, fazendo e o que ela está. Você não lidera ela, você não é pastor dela, você não é ninguém na fila do pão, mas você, como um bom brasileiro, e eu também sou brasileiro e estou sendo confrontado por essa palavra, você tem uma opinião. Aí você não você não fica na tua opinião, porque desde de pequeno a gente tem um melhor amigo. Na adolescência, então, uau, tudo best friends. E aí eu tenho todos os meus amigos. Mas o que a gente conversa com o nosso amigo? Uma opinião que eu tenho daquele que não é meu. Quase que 24 horas por dia. Vou falar até uma palavrinha aqui. Oxalá, né? Passei minha infância inteira ouvindo pastores que usavam essa palavra. Mas quem dera se todos nós, crianças, jovens e adultos, falássemos de qualquer coisa que não fosse a vida do outro e a nossa opinião sobre ela.
Quantos minutos de língua estão sendo jogados, desperdiçados. Você já viu um cano estourado, irmão? Você já viu um cano estourado, irmão? Um cano cheio de pressão. Tá jorrando lá, irmão. Aquilo incomoda, não incomoda? Linguagem violenta, maldições no vocabulário popular. Nossa cultura, por N motivos que não dependem só de eu e você, mas contam com a nossa tolerância, até em cantigas antigas, que algumas estão sendo mudadas, ressignificadas. São desde coisas bobas, irmãos, como dar paulada em gato. Ei, vocês estão aqui comigo, amém? Coisa boba, não é? Não é, irmão? E quanta cantiga que a gente está cantando a mesma coisa que o pessoal está cantando ali nas regiões, nas outras religiões, que muitas vezes estão fazendo trabalhos e mais trabalhos para parar o amigo de ficar aqui no nosso meio, mas ele é imparável, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a noiva dele. Só que aí a gente entra, a gente ensina, a gente permite que os nossos filhos vão para a escola e cantem. E mais do que isso, coisa de violência. Vai morrer. Você não presta mesmo, você é um derrotado. A gente para assistir stand-up. E a gente dá risada. Ô irmão, eu já fui um monte de stand-up, viu? Tô sendo confrontado, já não é só dessa palavra. Para começar a levantar a mão na minha casa, na sala da minha casa e falar: esse não. Esse não. Não é sobre dar risada. Há piadas muito boas, mas há piadas que acabam com uma pessoa. Tem até um cenário, os que são mais fãs vão descobrir. Tem até um que eles sentam numa cadeira e ficam denegrindo a pessoa e ela não pode falar nada. Você que é fãzaço disso, você sabe do que eu estou falando. Um tubo solto, ó. Um cano aberto. O John Bevere, um escritor que você devia de ler todos os livros dele, diz assim que a língua pode ser um portal de autoridade espiritual, ou para o reino de Deus, ou para o império das trevas. Cada maldição liberada é uma permissão concedida no mundo espiritual. Você está sendo atacado, irmão? Você está sendo atacada? Você está sentindo que veio alguma coisa sobre você? Ei, o Espírito Santo está te dizendo: olha a tua boca. Quantas brechas você abriu? Só hoje. Eu já falei das músicas. Eu vou falar de mais um ponto e a gente já vai caminhando para o final. Você está entendendo, irmão? Você está comigo aqui? Continua ouvindo o amigo, ele está falando com vocês. O amigo é porque aquele senhor ali, que está caminhando na palavra da cura dele, um dia me mostrou aqui nesse púlpito o amigo do noivo. E o amigo do noivo é o único perfeito que consegue, fazendo qualquer coisa, dar toda a glória à pessoa de Cristo. E o amigo do noivo é o Espírito Santo. Por isso que eu falo, ele é amigo. Eu tenho pedido para ele uma forma de chamar ele. Você pode achar bobo. Eu não estou nem aí que você acha bobo. Porque quando você tem intimidade com uma pessoa, se você vê eu chamando minha esposa, aí eu não vou chamar ela de Kel, não vou chamar ela de Rá, eu vou chamar ela de Nina. Depois você pergunta para ela o nível de intimidade que a gente tem. Por tanta coisa que a gente já passou junto.
Então você jura. Pela cultura brasileira, você fecha um contrato. Você faz a famigerada negociação das tuas dívidas. E na tua mente, você nunca se perguntou? Não existe algo que fala, você tem que pagar, você tem que dar a sua vida, o seu sangue para pagar essa parcela. Não. Se vencer, eu faço outro. Aí o diabo só tem que apertar a sua vida financeira para ver você abrir mão da palavra. Ele só tem que tirar a tua despensa, crente. Vou te dar o caminho, tá? Porque vocês ficam me olhando com essa cara. Tende o telefone, fala assim, ó: querido, eu tenho dívida como todo mundo, não posso te pagar agora. Tem como eu lavar a louça aí? Tem como eu te fazer qualquer coisa? Mas eu não vou me comprometer e nem mentir para você. Mas ó, daqui a pouco eu vou ter um emprego que Deus me prometeu. E quando eu tiver, eu vou te pagar tudo. Watchmani, um outro escritor que você devia ler bastante, mas ele é mais complicado. Lê e pergunta para o pastor, tá bom? Amém? Não é porque é errado, tá, irmãos? É porque há coisas mais profundas e nós somos conscientes aqui. O Watchmani fala assim: toda palavra solta revela uma mente indisciplinada, e toda mente indisciplinada está plenamente vulnerável ao ataque espiritual. Oh, você está entendendo onde você está? Deixa ele falar. Para de dar desculpa. Que hoje é dia de cura. Hoje é dia que nós vamos calar a boca do diabo. Fala assim: mas tem um lado bom da força. Fala para a pessoa do lado aí. Não, fala como quem está acordado. Fala: ei, tem um lado bom da força. A gente não está perdido. Graças a Deus. Desde a criação do mundo, a palavra é lançada. A palavra cria. A palavra cria. Se você não sabe, se você já sabia, mas esqueceu, nessa situação que você está passando, o Espírito Santo do Senhor, Ele te ama. E Ele está falando: a minha palavra cria do nada. Deus falou: haja luz, e houve luz. Quantas vezes você já percebeu a Trindade nisso? Hein? Quem estava aqui na aula, né, do Jornada vai entender o que eu estou falando. Oh, Deus Pai fala. Ele lança a palavra, Jesus Cristo, foi lançada. Ah, mas tem alguém que está aqui, ó. Jesus, eu vou fazer tudo direitinho. E aí o raio do Espírito Santo, oh, mar, terra, céu, planetas, tudo Ele faz. A palavra de Deus, ela não espera. A palavra de Deus, ela não tem o seu tempo, ela tem o tempo dele. Por isso que muitas vezes nós não entendemos. Mas é importante você entender: a palavra de Deus, ela é a plenitude da atuação da Trindade. Será que você consegue entender com o poder que está nesse lugar? Porque o Espírito Santo também, como Jesus, e Ele não enviou, lembra, pessoal? Ele não enviou um outro, Ele enviou um outro da mesma natureza, que só faz o que Ele vê o papai dele fazer. A palavra, ela cura. E a palavra, ela cura mediante a fé. Que quando você entende que você tem que sair do nível de crer e para o nível de discípulo. Ai, meu irmão, minha irmã. Ah, meu irmão, minha irmã, você acessa um poder
O poder do centurião, fala comigo, poder do centurião. O poder do centurião é crer como discípulo. Ei, Senhor Jesus, eu sei como funciona. Eu não estou vendo, mas eu sei como funciona. Quando o Senhor liberar a palavra aí, pode ter uma legião de demônios em cima do garoto. Pode ter. Ele vai ser curado instantaneamente. Eles vão sair assim como uma explosão. Porque eu sei, Jesus, que quando deres a tua palavra, é como haja luz. Você não está entendendo, né? É como haja luz. Vai, a tua fé te salvou. Vai, o menino está curado. Só que você não sabe o que aconteceu. Mas o inferno inteiro entrou em colapso. Porque ele soltou uma palavra. Uma palavra. Você só precisa de uma palavra. Eu só preciso de uma palavra. A palavra que liberta e que ressuscita. Eu gosto muito desse. Você deve se lembrar. Lázaro, vem para fora. Irmão, tá na metade da sua palma, sabe por quê? Porque essa palavra, quando ele clamou, ele diz uma palavra em grego, que ele falou em público. Ele não falou assim, Lázaro, vem pra fora. Não, ele não falou assim. Ele não falou assim, Lázaro, vem pra fora. Não, ele não falou assim. Sabe como ele falou? Tinha um monte de gente olhando. Tinha um monte de gente que duvido. Ele pegou e falou, Lázaro, vem pra fora. É o caminho sob a palavra. Na hora que eu lanço, o amigo já sabe o que fazer. Porque o mesmo Espírito, presta atenção na palavra de Deus. A palavra de Deus lida aqui em Romanos 8, diz que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo da cruz é aquele Espírito que habita em você. Você está entendendo? Está entendendo por que o Espírito de vida que estava em Jesus não titubeou? Sai para fora. Você distribui no teu ambiente vida. Sempre tem aquela pergunta, né? E eu vivi mais de 20 anos nessa pergunta, tá? Mas será que é para eu orar? Será que é da vontade de Deus? Eu não quero te colocar nenhum peso maior do que você possa carregar nesse momento. Então eu vou só te dizer algo. A tua intimidade com o Espírito Santo de Deus vai te levar a outro patamar no uso da tua língua. Porque Jesus, irmão, eu não sei, eu tenho uma vivência nesse século. Então eu não sei como é que Jesus estava, se ele estava assim, e aí ele falou, sai Lázaro. Eu não sei como é que ele se encheu, eu não sei como é que ele, porque eu creio, porque a minha Bíblia fala que ele passou por todas as mazelas que eu e você passamos, para que ele estivesse sobre tudo. Então eu não sei como ele fez, e eu só vou dizer assim, eu não sei como é que você vai fazer. Eu sei que tem um exército de líder nessa igreja. Tem um exército de pastor. Tem um exército de presbítero. Mas prontinho para te dizer como é que você faz. Para te dar devocional na mão aqui, para te falar, tá aqui, meu irmão. Ora aqui, tá aqui, meu irmão. É assim que ele faz. Como é que é o cabelo dele? É castanho. Vai lá, a hora que ele vai te mostrar. Como é que é o óleo dele? O óleo dele é amarelão, vermelho, misturado. É um fogo consumidor. Ei, irmão, eu quero que você não se espante
Quando você chegar lá no céu e olhar para os olhos de fogo, você vai reconhecer, você vai falar: ei, é com você que eu falava. Oh! A palavra destrava propósitos. A palavra destrava propósitos. Deus está falando nesse lugar. Você está esperando o quê? Você já tem a palavra? Estou falando, o Espírito Santo está falando com gente aqui. Eu já te dei a palavra. O que você mais quer de mim de sinal? O que você mais quer de mim de sinal? Se eu já te dei a palavra. Ele falou comigo agora, irmão. Eu vou compartilhar, porque aí você não me ajuda a esquecer. Ele falou comigo sobre a La Rioja, Argentina. Ele me mostrou um monte de jovem perdido, achando que agora ela é independente e pode fazer o que quer, longe do pai e da mãe. Drogas, sexo, perdendo anos de um curso caríssimo. Pai daqui do Brasil, da Colômbia, de todos os lugares, pagando apartamento, pagando comida. Eu gemi por isso lá na Argentina. Só que eu estava esperando algo de Deus e Ele acabou de me falar: a palavra eu já te dei. Então, Gustavo, se você estiver assistindo, nós vamos começar a planejar essa semana. Vou sentar com o pastor, vou apresentar tudo para ele, do que Deus ainda vai me dar, porque eu sei que Ele vai. Deus já deu. Nós não precisamos de um imóvel, nós precisamos de uma palavra. Quando Deus fala com Jeremias, o profeta que mais chorou, porque foi enviado para apanhar, Ele só manda uma palavra. Ele não põe espada, Ele não põe armadura. Ele fala: vai que você vai destruir, quebrar, e você vai curar e restaurar. Ele tinha uma palavra. Ah, irmão, você está aqui comigo. Ele tinha uma palavra. Ele tinha uma palavra. Ele tinha uma palavra. E antes da gente ir para a parte final, fala assim: eu ainda estou nesse negócio. Estou ouvindo sobre a minha língua. Segura aí. Você acha que a gente aqui é pentecostal, né? A gente é mesmo. Só que a gente é tão enraizado na palavra que a gente fica que nem o pastor falou, acho que foi domingo passado ou quarta passada, que nem aqueles cachorros quando vê o dono fica. Pastor, como eu brinquei com meus cachorros quando eu cheguei aqui em casa, querido. Aí, nessa brincadeira, Hernandes Dias Lopes, quem sabe quem ele é, sabe por que eu falei que a gente é pentecostal. Só que a gente não é pentecostal fechado por Espírito Santo. E por isso que a gente ouve Deus falando. Se uma árvore falar, eu vou estar ali, fala que teu servo ouve. Se tiver ungida pelo Espírito Santo, eu estou ouvindo. E não podia ser menos com uma personalidade tão grande, que falou assim: quando Deus coloca a sua palavra em nossos lábios, Ele nos torna instrumentos do céu na terra. A nossa missão só é destravada pela revelação da palavra falada. Irmãos, revelou para todos. Nós não estamos falando de estilo de adoração. Nós estamos falando de Espírito Santo de Deus falando ao seu povo.
Feche seus olhos. Se você fala em mistérios, mesmo que você esteja quebrantado com o que você está ouvindo, comece a falar com Deus. Oro decanta na baçoia demais. Comece a me ajudar em oração. Vamos encher esse lugar da fumaça. Vamos encher esse lugar mais ainda da presença. Porque o Espírito Santo, Ele não é sob as medidas. Ei, começa a liberar espaço para Ele. Começa a liberar espaço para Ele. Se quebranta na presença dEle. Oh Deus, olha a minha situação. Eu estou ouvindo a Tua voz agora. Você está no momento de Espírito estar livre nesse lugar, para te ressignificar o uso da tua língua, porque Ele quer te usar. Ele quer reprogramar a tua mente cauterizada com a cultura ocidental, com a cultura brasileira, e te trazer a cultura do céu. Toca, Espírito, toca, fala com cada um. Toca, Espírito, toca agora. Quebranta, quebranta, Espírito. Quebranta, Espírito Santo de Deus. Quebranta, quebranta, quebranta. Quebranta em nome de Jesus. Faz. Faz. A equipe de louvor pode subir. Faz, Espírito Santo. Faz, Espírito Santo, em nome de Jesus.